está sendo transmitido, é assim, Carol, via web no site. A gente pede que todas as perguntas sejam feitas ao microfone, para quem está acompanhando a gente pelo site tenha condição de participar dos debates. Sejam muito bem-vindos. Raul. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer em nome da ABEX aqui a presença de mais um evento aí que a gente vai fazer uma dinâmica aí de discussão em relação à nova regulação. Queria agradecer aí a presença dos nossos consultores aqui, a Tatiana, o Bruno, o Radjalma, o Douglas Macedo, o Jefferson, o Juan e também, por que não, o nosso diretor Ricardo Vieira. Bom, primeiro eu acho que é importante a gente lembrar que, dentre os vários eventos que nós fizemos na ABEX, nosso objetivo maior é tentar cada vez mais organizarmos o que seriam as nossas dúvidas, as nossas ponderações, as nossas até reivindicações junto ao regulador, né? E isso aí eu tenho comentado já há bastante tempo no mercado, que isso aí só fortalece as nossas posições como indústria de cartões, né? No sentido de nós podermos agregar esse conjunto de informações, esse conjunto até de interpretações à luz da nova legislação, no sentido, e o próprio Banco Central vem incentivando que fóruns como esses sejam estabelecidos, né? Porque o regulador, e nós temos que reconhecer, ele vem adotando uma política muito interessante de um diálogo aberto, seja com as instituições representativas de determinados segmentos, seja também com as empresas diretamente. Mas quando eu vejo que a gente consegue congregar entendimentos, formas de interpretação, formas de estruturação, inclusive das dúvidas, até saber o que perguntar para o nosso regulador, eu entendo que é um jogo de ganha-ganha, é um ciclo virtuoso, um ciclo em que nós aprendemos conjuntamente, porque a legislação, também cabe destacar, é uma legislação extremamente moderna, muito bem estruturada. A complexidade dessa legislação, ela advém, lógico, do tamanho do mercado que nós estamos falando, da multiplicidade de atores que participam desse mercado. Então, eu diria que o Banco Central foi muito feliz em talvez criar hoje o que seria uma plataforma de instrumentos e de regulação que eu considero uma das melhores do mundo, né? Lógico que disso aí vem naturalmente as complexidades, né? Naturalmente vem as dúvidas também que acabam surgindo no meio do caminho, e é isso que nós estamos tentando estruturar como ABEX, né? Como colaborar com as nossas associadas para fazer com que a discussão seja a mais produtiva possível, e também o entendimento e a própria construção de um modelo que, no final das contas, o regulador ele dá as diretrizes, fala como ele vai fiscalizar, fala como deve funcionar, mas quem vai construir o que eu entendo que vai ser o melhor sistema de meios de pagamento do mundo somos nós que estamos aqui nessa sala, né? Então, parabéns a todos, agradecer novamente os consultores, e eu acho que a dinâmica aqui ela vai ser uma dinâmica a mais informal possível, a mais tranquila, no sentido de deixar vocês à vontade para levantarem as principais dúvidas e estruturarmos como se fosse uma reunião de trabalho mesmo, né? Muito obrigado. Senhores, só relembrando o pedido de falar ao microfone, tem duas moças para nos ajudar aí com os microfones, e a gente pede que se identifique ao falar para ajudar os consultores. Eu tenho que agradecer a presença de todos, dos consultores que estão aqui, de vocês, e lembrar que, já foi dito, mas ratificar que isso não tem caráter normativo, quem pode regular isso é só o Banco Central. Nós estamos aqui para tentarmos construir um entendimento, construir um conhecimento conjunto, trocar experiências sobre os normativos e, com isso, eliminar muitas das dúvidas, mas não tem caráter normativo nada do que foi dito aqui. Então, fazendo isso, eu não sei se a gente abre ou
pede ao Pedro, que coordena muito bem o Comitê de Assuntos Regulatórios da ABECS, se ele quer iniciar com algum tema e a gente abre as perguntas. Por favor. Pedro, fica à vontade. Então, abre os principais tópicos que a gente vem discutindo no âmbito do comitê, né, que nós blocamos em relação às dúvidas lá sobre autorizações. Pode ficar à vontade. Tá? Obrigado a todos. Boa tarde. Então, Raul, nós fizemos lá um trabalho de forma conjunta com as associadas, né, olhando as regulamentações por bloco, né, blocos temáticos, foi até uma sugestão do próprio do trabalho. E talvez para não ser tão extensivo, não cobrir aí temas que eventualmente outras pessoas queiram colocar, eu iria sugerir das temáticas que foi lá colocada dentro do conjunto de riscos, né, as questões de compliance, por exemplo. Como é que assim, os consultores estão olhando? Porque, obviamente, assim, essa exigência, tanto lá fora como aqui no Brasil, hoje se torna, na verdade, bastante complexa, né? Você tem, agora, recentemente, legislação sobre anticorrupção. Obviamente, instituições financeiras já têm uma escola, uma estrada construída, né? Mas a indústria sempre, até por uma questão de autorregulamentação, tinha um outro olhar sobre isso, né? Então, a minha questão é como é que nós podemos aqui construir, de forma conjunta, essa conformidade com o compliance, olhando regras internas e, aí, repito, regras externas. Eu não sei se alguém quer começar. Juan, quer começar falando um pouquinho sobre essa estrutura de compliance? Depois os outros podem até falar a interpretação que nós tivemos à luz do que o regulador quis dizer nesse nível de exigências em relação a toda essa parte de controles internos das instituições de pagamento. Aí estamos falando basicamente de instituições de pagamento, né? Ok. Bom, boa tarde a todos. Indo já direto alguns comentários, obviamente isso tem uma questão muito mais normativa, acho que o pessoal aqui, os advogados aqui vão poder falar melhor. Assim, fazendo uma breve leitura do que o Banco Central pediu, e não é só necessariamente o que está aqui, mas, ou seja, lei anticorrupção, criminalização, isso está acontecendo no mundo inteiro, regras americanas, tem uma série de outros dispositivos que não estão necessariamente na legislação do Banco Central, mas que está afetando todo mundo. A minha leitura é o seguinte, o Banco Central se cercou até o limite do possível. Se você olhar, ele montou uma estrutura onde ele faz uma regra simplificada e depois ele foi remetendo a praticamente todas as regras que aplicam para a instituição financeira se aplicam para instituição de pagamento em termos de lavagem de dinheiro, em termos de controle de informação e assim por diante. Então, assim, na prática, o que ele passou a exigir é muito próximo do que ele já exige, ou que ele vem passando a exigir, vem aperfeiçoando para instituições financeiras. Tá? Essa é, digamos, a leitura geral. E aí tem uma discussão, quer dizer, essa é a minha visão da discussão para este aspecto. E aí tem uma discussão muito, talvez complicada, que dentro do universo de instituições de pagamento eu tenho diversos agentes com perfis muito diferentes de negócios. Tá? Então, a minha leitura pessoal é que quando você olha todas aquelas regras, você tem uma série de exceções ou de situações que se aplicam ou se aplicam parcialmente ou precisam ser adaptadas para cada tipo de negócio em particular. O que eu entendo que o Banco Central está fazendo? Tá? Eu não vou entrar em regras específicas, até porque isso é uma questão jurídica, eu sou economista, ou seja, o que eu estou olhando é muito mais a estrutura de incentivos. O que o Banco Central disse ali é, olha, vocês precisam também ter todos esses tipos de controles, vocês passaram a ser regulados, logo vocês também passam a ter essa série de obrigações. Como construir isso? Da mesma forma como ele fez com regras de limite de crédito, de exposição a crédito, de liquidez, ele criou uma série de regras específicas, mas no fundo ele está falando o seguinte, olha, no momento do pedido de autorização, eu vou começar a olhar e falar se é satisfatório ou não. E nesse corte é que ele vai falar o seguinte, olha, para essa instituição isso faz sentido, para essa instituição, de fato, essa exceção aqui não faz, mas isso exige, para quem conhece dentro um pouco mais Banco Central, e tem gente aqui que conhece melhor que eu,
passar por diversos departamentos ali dentro. Então, assim, a regra saiu com todo mundo colocando todos os controles e os cuidados. O processo agora vai ser um pouco de depuração da regra, no sentido de, olha, o que precisa. Isso não é só para compliance, é para regras em geral. Tá? Ou seja, se você olhar todas as discussões quando ele fala controle de fraudes, controle de liquidez, ele não especificou exatamente o que ele quer. Tá? Sequer COSIF ele falou qual que é a correlação, a estrutura que ele quer acompanhar. COSIF é gigantesco para quem sabe, e para muitas atividades não faz o menor sentido boa parte dele, inclusive para bancos. Tá? Então, assim, o que o Banco Central deixou é uma regra suficientemente flexível para que cada um apresente algumas coisas. Isso não quer dizer que não tem uma série de obrigações específicas ali dentro, principalmente nas normas que foram, ao qual o texto das circulares e das resoluções se remeteram, que vão precisar ser acompanhadas ou precisam ser tratadas no âmbito de associações, etc., para explicar para o Banco Central quando se aplicam, quando não se aplicam. Tá? Eu vou colocar geral, até porque a pergunta foi colocada geral. Se você quiser entrar em aspectos específicos, aí acho que a gente continua. Eu não sei se tem mais alguém que quer complementar. Obrigado, Juan. Acho que o Bruno quer falar um pouquinho, aí a gente passa para o Douglas aqui. O que o Juan está mencionando... Depois o Raul Djalma. Numa conversa que nós tivemos com o Banco Central, junto, acho que com as empresas de voucher, um pouco preocupadas as empresas de voucher necessariamente têm um produto mais simples, a maioria não é nem ligada à instituição financeira, então o impacto para eles é até maior do que talvez uma empresa que faz parte de um grupo, um conglomerado financeiro. Mas a resposta do Banco Central, na época especificamente o Mardilson, foi até uma brincadeira, ele falou, olha, o teu sistema de controles internos, talvez um no-break e uma planilha de Excel, resolve para essa empresa pequena, não vai funcionar para uma empresa grande. Então, lógico que isso é só uma brincadeira, então eles quis dizer que cada caso é um caso. Tudo bem, acho que isso é verdade, mas não dá para esquecer que as instituições de pagamento elas passam a seguir a Lei 4595, que é a lei que justamente pune instituições financeiras por problemas administrativos. Então, simplificar dessa forma, tudo bem, mas o que acontece se eu não cumprir a regra? E aí o problema é que essa regra ela é implementada por um outro departamento do Banco Central que não está participando dessa conversa aqui e que não é a pessoa que escreveu a norma. E até que ponto e como é que ele vai ser a aplicação dessa norma? E até que ponto ele vai pensar igual ao departamento que criou a norma? Então, é uma preocupação que, se eu tivesse do lado com um processo administrativo nas minhas costas, ou fosse diretor de uma instituição de pagamento, não dá para essa simplificação. Então, até que ponto eu tenho que ter meu sistema adequado, o meu compliance? Coisas práticas, por exemplo. Sei lá, pega outro exemplo de voucher. Você precisa fazer um cadastro do cliente simplificado até 1.500. Só que as regras de lavagem não tem essa questão de 1.500, é uma coisa muito mais complexa. Sendo que no caso de voucher, sempre esse exemplo porque é um exemplo clássico, o meu relacionamento é com a pessoa jurídica, não é com o portador do cartão. E aí como é que eu faço para fazer isso? Então, e aí, por outro lado, eu tenho a Lei 4595. Então, como é que eu acerto esse... Até que ponto eu estou cumprindo a regra ou não estou cumprindo e eu vou pagar uma consequência administrativa que eu não sei ainda como o Banco Central vai reagir? Então, como advogado, até por naturalmente ser mais preocupado com essas coisas e perder mais o sono, eu fico imaginando como é que o Banco Central vai reagir num processo administrativo se o meu processo de lavagem não foi bem feito, vai começar um processo administrativo contra esse diretor, vai sofrer uma advertência, instituição de pagamento, uma multa, o diretor vai ser suspenso, o que vai acontecer? Ou o Banco Central vai ser leniente porque é uma indústria nova, ele ainda acha que tem um processo de aprendizado. Pode o funcionário do Banco Central na área desse departamento do Banco Central ser leniente ou ele tem que aplicar a regra? Então, são discussões interessantes que para uma instituição financeira a gente não tinha e para uma instituição de pagamento passa a ter agora. Então, não é tão simples assim, infelizmente, né?